5. A doçura do seu reinado. Por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre a minha vida como um doce ensino? O segredo, eu disse, é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Em outras palavras, se tentarmos livrar Deus de sua soberania sobre o sofrimento, sacrificamos sua soberania de tornar todas as coisas para o bem. O destronamento de Deus não é uma boa notícia. A mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. Não é doce pensar que Satanás, doença, sabotagem, destino ou acaso tem a última palavra na minha vida. Isso não é uma boa notícia. Que Deus reina é uma boa notícia, porque Deus é santo e justo e bom, e Ele é infinitamente sábio. Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Jó 12:13. O seu entendimento não se pode medir. Salmos 147:5. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11:33. Seu grande alvo é que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. Nada o surpreende, confunde ou desorienta. Seu poder infinito repousa nas mãos de santidade, retidão e bondade infinitas e sabedoria. E tudo isso está ao serviço daqueles que confiam em seu Filho, Jesus Cristo. O que Deus fez ao enviar Jesus para morrer pelos pecadores tem tudo a ver com o coronavírus. Como Deus assegurou todas as coisas para pecadores. Aqui está a conexão em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso significa que a vontade de Deus de enviar seu Filho para ser crucificado em nosso lugar é sua declaração e validação de que Ele usará toda a sua sabedoria para nos dar todas as coisas. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Significado: Ele certamente irá. É garantido pelo sangue de seu Filho. O que são todas as coisas? São as coisas que precisamos para fazer a sua vontade, glorificar seu nome e chegar em segurança à sua alegre presença. 3 versículos depois, Paulo explica como isso funciona na vida real, no coronavírus. Como fica quando o compromisso de Deus, que é infinito e certificado com sangue, em nos dar todas as coisas encontra o coronavírus? Aqui está o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:35-37. Não deixe passar batido estas palavras dolorosas e surpreendentes. Somos entregues à morte continuamente. Isso significa que todas as coisas que Deus nos dará porque Ele não poupou seu Filho, inclui nos trazer em segurança pela morte. Ou, como ele diz em Romanos 8:38-39, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Satanás intenta para o mal. Mesmo que Satanás, em sua coleira divina, esteja envolvido em nosso sofrimento e em nossa morte, ele não é definitivo. Ele não pode nos ferir sem a permissão e limitação de Deus. Jó 1:12, Lucas 22:31, 2 Coríntios 12:7. E no final, é correto dizermos a Satanás o que José disse a seus irmãos que o venderam como escravo. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Gênesis 50:20, TB. Cuidado para não diluir isso. O texto não diz Deus usou para o bem ou Deus tornou em bem. Diz, Deus intentou para o bem. Eles tinham um propósito maligno. Deus tinha um propósito benigno.
Deus não começou a limpar a bagunça no meio daquela situação pecaminosa. Ele tinha um propósito, uma intenção desde o começo. Desde o início, ele a intentou para o bem. Essa é a chave para o conforto quando a maldade dos homens e a maldade de Satanás integram o nosso sofrimento. Em Cristo, temos todo o direito de dizer a Satanás ou aos homens maus: você intentou para o mal, mas Deus intentou para o bem. Nem Satanás, nem doenças, nem ímpios são soberanos. Somente Deus é. Ele é bom e sábio e soberano. Nenhum pardal, todo o cabelo. Jesus expressa a doçura da sabedoria de Deus para seus discípulos de forma singularmente bela. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 a 31. Nenhum pardal cai a não ser pelo plano de Deus. Nenhum vírus se move a não ser pelo plano de Deus. Esta é uma sabedoria meticulosa. E o que Jesus disse a seguir? 3 coisas. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Os cabelos da cabeça de vocês estão numerados. Não temam. Por que não? Porque a meticulosa soberania de Deus, quer vivamos ou morramos, serve à sua santidade, justiça, bondade e sabedoria. Em Cristo não somos peões dispensáveis. Nós somos seus filhos valiosos. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Este é o segredo mencionado anteriormente. Saber que a sabedoria que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma sabedoria que sustenta a alma durante esse tempo. E não apenas sustenta, mas faz com que tudo, amargo e doce, trabalhe em conjunto para o nosso bem. O bem daqueles que amam a Deus e são chamados em Cristo. Romanos 8, 28 a 30. Imortal até que meu trabalho esteja concluído. Esse tipo de confiança sólida diante da morte encorajou o povo de Cristo por 2000 anos. A verdade da sábia e boa soberania de Deus tem sido o poder estabilizador de milhares de cristãos nos sacrifícios de amor. Por exemplo, Harry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, que morreu de peste como o coronavírus, quando tinha 31 anos, 16 de outubro de 1812, escreveu em seu diário em janeiro de 1812. Ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto. Mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas seja a minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se Ele tem um trabalho para eu fazer, não posso morrer. Isso costuma ser parafraseado como sou imortal até que a obra de Cristo para mim seja concluída. Isto é profundamente verdadeiro. E repousa diretamente na realidade de que a vida e a morte estão nas mãos do nosso Deus soberano. De fato, toda a causa de Cristo está nas mãos dele. 7 anos antes, Martin, aos 24 anos, escrevera: se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável eu deveria ser. Mas o Senhor reina, que a terra se alegre, e a causa de Cristo prevalecerá. Ó, minha alma, seja feliz nesta prospectiva.